Olá, muito bom dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Igreja Memorial Batista de Brasília. Mais uma vez, uma satisfação aqui estar com vocês para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos, nesse momento, estudando o Sermão do Monte, né? Baseado na sequência, né? Na divisão de lições e de estudos da Revista Cristã Evangélica. E essa já é a sexta lição, né, dessa saga, né, do estudo do Sermão do Monte, a mensagem de Jesus talvez mais conhecida, mais completa, que aborda tantos temas, nós estamos estudando durante esse período. No domingo de hoje, né, na lição de hoje, desse domingo, nós iremos estudar uma parte bastante interessante que fica em Mateus 5, nós estamos aí nos encaminhando para o final do capítulo 5 de Mateus, e nós vamos estudar Mateus 5 a partir do versículo 21, do 21 ao versículo 26. O texto que nós escolhemos como texto áureo fica justamente em Mateus 5, 22. Eu vou ler esse texto, nós vamos orar, posteriormente nós iniciamos o estudo desse domingo. Diz assim em Mateus 5, versículo 22, eu lerei aqui na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Palavras de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vinda de Jesus, teu Filho, aqui ao mundo, e pelos ensinamentos que ele nos deixou, em especial esses ensinamentos aqui do Sermão do Monte. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que nos conduza pelo teu Santo Espírito nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui já no versículo 21, vamos partir do versículo 21 ao versículo 26 de Mateus 5, né? Ali da metade, já caminhando lá para a reta final de Mateus 5. Nós sabemos que o Sermão do Monte, no livro de Mateus, ele está registrado nos capítulos 5 até o 7, né? Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Nós estudamos na última lição, no último estudo, nós vimos a questão da justiça de Deus, né? E aquilo que Jesus Cristo, né, requer dos seus discípulos ou daqueles que estavam ali lhe seguindo, que eles tivessem, que a sua justiça devia exceder a dos escribas e fariseus. É o que diz o texto de Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a partir daí, a partir desse ponto, né? Antes nós vimos as bem-aventuranças, depois a parte do testemunho, vós sois o sol da terra, a luz do mundo. E a partir desse ponto, que foi matéria do estudo do domingo passado, nós vemos Jesus Cristo colocando um patamar mais alto para aquilo que ele requeria dos homens, ou daqueles que estavam lhe seguindo. Os discípulos daquela época, né, e todo o povo que lhe seguia estava ouvindo ali o Sermão da Montanha, né? Nós já observamos que lá no final do capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, diz que as multidões se maravilhavam. Então, assim, muitas pessoas estavam ali ouvindo aquelas palavras de Jesus, não só os discípulos. E esses ensinamentos se aplicam para nós hoje também, como cristãos que somos. Devemos seguir a Cristo e os seus ensinamentos. Então Jesus Cristo aqui diz assim, olha, a vossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Mas ele não fica só na questão da justiça. A partir desse ponto, ele começa a falar de várias outras coisas, né? E aqui eu coloco a figura aqui de Tiago Braz, né? O atleta, né, olímpico brasileiro que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Na prova de salto em altura, né? Em que nessa prova a gente sempre, o competidor está sempre tentando aumentar o sarrafo, elevar o sarrafo, colocar num nível mais alto para ver se ele alcança, se ele consegue passar. E Jesus Cristo, eu gosto de usar essa figura de linguagem, essa figura, né? E Jesus Cristo, ele aumenta, eleva o sarrafo quando ele fala aqui no Sermão do Monte sobre vários temas. O primeiro foi essa questão da justiça, que deve exceder a dos escribas e fariseus. Aí tem a questão do que nós vamos estudar hoje, que é a questão do mandamento do não matarás,
né? Mas a gente não deve não só não matar, mas sem motivo nós não podemos nos irar, foi o texto que nós lemos aqui em Mateus 5:22. Mais à frente fala sobre a oferta no altar, que deve ser feita antes de ser feita a oferta no altar, ela deve preceder a isso, deve-se ter a reconciliação com o irmão, a reconciliação com a sociedade. Mais à frente, do 27 ao 32, fala sobre o adultério, né? Jesus Cristo também colocando um patamar mais alto, né? Que o mandamento diz, não adulterarás, e Jesus Cristo ensina, aquele que já só olhar para uma mulher e no seu pensamento pensar em adulterar, já adulterou. Fala também um novo patamar sobre a questão dos juramentos, não jureis pelo céu nem pela terra, né? Sobre vingança, do 38 ao 42, e por fim sobre amor ao próximo, já chegando lá no final do capítulo 5, do 43 ao 48, quando Jesus Cristo fala sobre a lei do amor. O visto que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, e Jesus Cristo ensina que a gente deve também amar aqueles que nos perseguem, aqueles que são os nossos inimigos. Então, Jesus Cristo sempre colocando um patamar mais alto para que a gente pudesse saltar. É isso que ele espera de nós. E no estudo de hoje, especificamente, vamos falar sobre 2 tópicos, né? Desses que Jesus Cristo quer que a gente alcance patamares mais altos. Um é sobre o autocontrole frente à ira proibida, que aí nós vamos focar nos versículos 21 e 22 de Mateus 5. E, por fim, nós vamos estudar que a reconciliação com o nosso próximo, com o nosso irmão e até com o nosso inimigo deve preceder a nossa adoração, o nosso culto, o nosso serviço a Deus. Isso está nos versículos 23 a 26. Nós chegaremos lá daqui a pouco. Mas primeiro vamos começar sobre essa parte aqui da ira, né? O mandamento do autocontrole com relação à ira proibida. E esse texto está ali em 21 e 22 de Mateus 5. Eu aqui vou ler novamente a partir do 21. Eu já li o 22, mas vou ler a partir do 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Cristo sempre, nesse trecho aqui do Sermão do Monte, sempre faz esse paralelo. Aquilo que foi dito aos antigos, nas leis, segundo a lei e os profetas, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás, que é o 6º mandamento. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso era o mandamento que havia, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, essa expressão sem motivo, nem todas as versões têm, a maioria das vezes ela é colocada em colchetes, dando a entender que ela foi adicionada, né, numa interpretação durante as várias traduções, né, que foram feitas e versões. Aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então aqui, o novo patamar de Jesus aqui é dizer, olha, de forma bem clara ele está dizendo, o mandamento fala não matar. E isso dá a entender que aquilo que os judeus daquela época entendiam mediante o mandamento é que, se por acaso eles não chegassem a cometer um assassinato, eles não estariam pecando. Mas Jesus Cristo aqui diz, olha, não é só isso não. Eu quero dizer que aquele que se ira contra o seu irmão, ou aquele que insulta o seu irmão de tolo ou de raca, em algumas versões diz assim, esse aí já está matando o seu irmão também. Porque no seu coração é um coração já há o desejo do assassinato. Não que ele não venha a consumar o assassinato físico, ir lá e matar, mas já há uma revolta contra o seu próximo. E Jesus Cristo está dizendo, olha, só isso, já é motivo de você ser réu de julgamento. É importante explicar aqui que a palavra aqui fala que é sujeito a julgamento. Jesus Cristo coloca as pessoas que agem dessa forma como réu. Então o réu, ele ainda vai ser julgado. É óbvio que aqui ele não está colocando como condenado. É óbvio que nesse julgamento há um momento de que nós podemos nos arrepender e mudar de atitude. Essa oportunidade Jesus Cristo nos dá. E isso nós vimos também na antiguidade. Vamos agora voltar para o mandamento como ele é, né? Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, é onde está esse mandamento. Não matarás. Esse mandamento se repete em Deuteronômio 5, especificamente no versículo 17. Deuteronômio repete a lei, assim como várias outras
pontos da lei que estão no livro de Êxodo e no livro de Levítico, o livro de Deuteronômio faz questão de repetir essas palavras, né? Consolidar essas palavras, e da mesma forma como nós temos em Êxodo 20 os 10 mandamentos, onde está o não matarás, nós temos também aqui no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 5, quando fala sobre os 10 mandamentos e repete essa lei. Vou aqui deixar claro aqui exatamente o versículo para que o irmão possa conferir aí na sua Bíblia, no texto bíblico, e está na sua mão. Deuteronômio 5, versículo 17. Repete o mesmo mandamento, não matarás, que está em Êxodo 20, versículo 13. É o 6º mandamento dos 10 mandamentos. Então, Jesus Cristo, quando cita isso aqui, esse texto que nós lemos em Mateus 5, 21 e 22, ele, com certeza, né, ele resolve ampliar esse mandamento, né? Isso porque Jesus deixa claro que a intenção em matar ou a revolta contra o próprio irmão é equivalente a matar. Então, ele eleva, né, o nível ou o sarrafo para que a gente possa saltar e evitar que esses desejos estejam no nosso corpo, essa ação, inclusive, de insultar o irmão de tolo, de raca, seja uma ação corriqueira na nossa vida. Mas é interessante notar que essa mesma lei, né, que proibia matar, não matarás, que está nos 10 mandamentos, se você pegar na lei, que está lá em Levítico, no livro de Levítico, nós vamos ver que que Deus mandava matar. Existe até um livro, né? Porque Deus mandava matar, porque Deus mandou matar. Em algumas situações específicas, o Senhor, Deus, permitiu ou até mesmo ordenou que se matasse. Isso traz talvez um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas. Como é que Deus manda não matar? De forma tão incisiva, não matarás. E em alguns textos ele fala que deve se matar em algumas situações, né? Vamos primeiro ir a esses textos, né? Quais foram essas situações e quais eram os motivos, quais eram os motivos que fez com que Deus mandasse matar no passado? Nós podemos aqui citar como algumas situações como onde Deus mandava ou ordenava a pena de morte, quando era uma pena capital por algum pecado específico, ou mesmo em situações de guerra. Vamos ver lá. Gênesis 9, 6 e Levítico 24, 17. Nosso Deus, ele manda ou permite a questão de matar, né, do assassinato de outro homem, quando é uma pena por assassinato de um homem. Gênesis 9:6 fala sobre isso, e Levítico 24:17. Ou seja, se alguém matou alguém, ele também é digno de morte. É isso que está nesses dois textos. Há também em Levítico 20, versículo 9, a pena de morte para quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Há também em Levítico 20, agora do 10 aos 18, como pena para aquele que cometer pecados sexuais. Aqui nós não vamos ler detalhadamente, porque não é matéria desse estudo, mas é interessante a gente entender. E também, por vezes, o Senhor mandou exterminar nações inteiras, né? Nações e tribos pagãs que habitavam na Terra Prometida. Por exemplo, isso está em Êxodo 33, 2 e em Josué 6, 21. É bom entender que o fato de Deus mandar matar, ou essa pergunta, por que Deus mandava matar quando ele mesmo tinha dito não matarás, havia motivo e objetivos específicos para aquilo, naquele contexto, naqueles momentos. Primeira coisa a pontuar é que o Senhor Deus é o Senhor da vida. Ele é que dá e ele é que tira a vida. Vejamos o que diz 1 Samuel 2,6, ou até mesmo Jó 1, 21, quando Jó, depois de perder tudo que tinha, perder seus filhos, perder sua riqueza, a Bíblia diz que ele não atribuiu a Deus culpa alguma, né? E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó reconheceu que a vida, o Senhor Deus, é o Senhor da vida. E Ele é quem dá e quem tira a vida. A primeira coisa que a gente deve entender é isso. O Senhor é o Senhor da vida. Ele quem nos deu vida, e a Ele tem todo o direito, toda a prerrogativa de tirar a vida, como Ele entender, como Ele quiser. Isso diz respeito à soberania de Deus.
Mas, por fim, a ordem de Deus de destruir nações inteiras tratava-se de uma ação preventiva. É bom que entendamos isso. Uma ação preventiva para que o seu povo não fosse contaminado pelas práticas pecaminosas daqueles outros povos. Muitas vezes era necessário extirpar do meio do povo de Deus as coisas ruins. E por isso o Senhor mandava matar a todos naquelas guerras. Então, nós vemos aqui dois lados. Ou o Senhor mandou matar para tirar a impureza de dentro do próprio povo, aqueles que cometiam pecados dentro do próprio povo, ou para eliminar nações que poderiam vir a contaminar o povo de Israel. Isso é muito claro, por exemplo, no livro de Juízes, especificamente no capítulo 2, quando o povo de Israel não extirpou todos que estavam ali, aqueles povos que habitavam na terra prometida, e aí eles passaram a ter a influência daqueles povos. Aqueles povos passaram a influenciar no povo de Israel. Então, o povo de Israel não matou, não extirpou o pecado do seu meio, e por isso o pecado cresceu, e foi um grande problema para o povo de Israel naquele período. Então, aqui a gente entende que a ordem de Deus para matar e tinha objetivos específicos. E ele, que era o Senhor da vida, tem todo o direito de dar e de tirar a vida. Mas é muito claro, e é isso que nós devemos aqui meditar, que apesar de tudo isso, de todos esses fatos, nós podemos afirmar que o nosso Deus odeia o assassinato. O nosso Deus não criou os homens, não criou a mim, a você, a todos nós, para que os homens pudessem se matar mutuamente. O Senhor odeia as guerras. As guerras não são coisas que Deus queria que existissem. Na realidade, as guerras são frutos do pecado do homem, da ganância do homem, da inveja, do ciúme, da tentativa de ser maior do que o outro. O homem fugiu da vontade de Deus e por isso gera guerras e gera matança. Então nosso Deus não gosta de pecado, de matança, não gosta do assassinato. Prova disso, por exemplo, é o que vimos no primeiro assassinato que se tem registro na Bíblia, que é de Caim sobre Abel, né? Quando Caim assassina Abel, o mata seu irmão, quando o Senhor recebe a oferta de Abel e não recebe a dele, e é interessante que o texto lá em Gênesis 4 diz que o Senhor procurou Caim antes mesmo dele matar Abel, e disse a ele, se procederes bem, serás aceito, mas não, se não procederes bem. Ou seja, foi dada a Caim a oportunidade de proceder bem, mas Caim decidiu ir atrás do seu irmão e assassinar o seu irmão. E ele foi punido por isso. Ou seja, o nosso Deus odeia assassinatos. O nosso Deus é contra a matança de pessoas. Ele não gosta disso. Quando ele ordenou matar, foi por objetivos específicos, por razões específicas, para purificar o seu povo. E não era aquilo que era o desejo inicial do nosso Deus, que houvesse essa questão de um homem matar o outro homem. E no contexto do Sermão do Monte, podemos inferir que o entendimento dos judeus daquela época era esse. Se eu não matar, tudo bem, é isso que está na lei, está tudo bem. Mas Jesus Cristo diz agora, olha, não é só não matar. Deus não só odeia o assassinato, ele odeia aquele que se ira sem motivo, aquele que insulta o seu próximo, aquele que quer colocar o seu próximo para baixo, se vê numa posição maior do que o seu próximo. Ao fazer isso, você já está cometendo um assassinato. Essa é a visão, ou essa é a ordenança, o ensinamento de Jesus. Vejamos, né, a ira sem motivo, né, a ira ou a cólera pode induzir ao assassinato. É uma ação tão criminosa quanto matar no conceito de Jesus, né? E como já falei aqui, algumas versões trazem esse termo sem motivo, né? Justamente para dar a ideia de que o ser humano ele pode até irar-se, né? E ele tem até motivos às vezes justos para se irar. Às vezes não, mas às vezes ele tem motivos justos para se irar. Mas o texto bíblico é muito claro qual deve ser a nossa ação diante da nossa ira, né? A nossa ira não deve nos levar a pecar. É o que diz em Efésios 4, versículo 26. Nós vamos voltar a esse versículo, a esse trecho de Efésios 4 já no final da aula, mas já chamando a atenção aqui, Efésios 4, 26 diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O texto bíblico também diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19.
Ou seja, a vingança é do Senhor, não é nossa. Então a gente não deve cometer o pecado, mesmo que a nossa ira seja uma ira que tenha algum motivo. O que é que isso quer dizer? A nossa ira deve ter autocontrole. Jesus Cristo está dizendo isso para nós. Olha, eu sei que vocês são humanos, eu sei que vocês são limitados, eu sei que tem coisas na vida que vão irritar vocês, vão tirar vocês do sério. Mas não pequeis. Se você começar a alimentar a ira no seu coração, você vai estar tomando uma atitude semelhante à de um assassino. Jesus Cristo cobra isso da gente. Irai-vos, mas não pequeis. E lá em 1 João, né, o apóstolo João, lá na sua carta, 1 João, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3, versículo 15. Olha que mensagem, né? O texto bíblico está dizendo para a gente: não odeie o seu irmão. Ame uns aos outros. Amem não só o seu amigo, mas ame também o seu inimigo, como nós vamos ver em Mateus 5, já no final do Mateus 5, nos versículos 43 em diante. Então, primeiro ponto aqui que tem dessa questão da ira, né? A ira sem motivo, ou o autocontrole, né? Em frente à ira que é proibida, é essa questão que nós devemos nos livrar de irar contra o nosso irmão. A segunda questão é a questão do insulto, né? O texto bíblico aqui na versão Ara diz assim, no versículo 22, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. Em algumas versões diz assim, aquele que proferir raca para o seu irmão ou chamá-lo de tolo. Aqui tem dois, digamos assim, dois momentos. Ele diz aquele que traz um insulto e depois o que chamá-lo de tolo. O que traz um insulto será sujeito a julgamento no tribunal, no sinédrio. E aquele que chamado de tolo está sujeito ao inferno do fogo. Essa palavra raca, né, segundo muitos estudiosos, ela pode ter várias interpretações ou significados. Né? Ela é equivalente à palavra aramaica oco, ou mori, que significa que é a mesma coisa da palavra grega para tolo, né? Essa palavra raca, e de fato pode ter vários significados, como cabeça oca, pateta, estúpido, parvo, cabeça dura. São vários significados que tem para essa mesma palavra que a gente pode obter da literatura. Então, podemos resumir essa palavra raca como tolo, né? Insultar o irmão de alguma coisa, ou colocá-lo em uma posição inferior. Por outro lado, nós devemos observar também que o próprio Jesus Cristo usou o termo tolo, né? Podemos ver em Mateus 23, 17, Lucas 24, 25, usou o termo tolo tanto para os seus próprios discípulos como também para os fariseus. Então dá-se a entender que essa palavra é um termo que adquiriu uma conotação religiosa e moral naquela época. Chamar alguém de tolo, né? Até mesmo no Antigo Testamento, esse termo é utilizado, né, para caracterizar aqueles que negavam, né, a existência de Deus, a divindade de Deus, de Jeová, e que se entregavam à prática do mal. Podemos ver isso, por exemplo, em Salmo 14, versículos de 1 a 4, e no Salmo 53, versículos de 1 a 4 também. Então, era uma palavra talvez ali, de certa forma, comum naquela época, que era utilizada. Mas Jesus Cristo aqui está dizendo que nós não deveríamos usar essa palavra para o nosso irmão. A ideia aqui não é de uma palavra específica, mas de uma ação de insulto, uma ação de tentar se colocar numa posição superior ao seu irmão, de subjugar o seu irmão a um nível menor do que o seu, seja ele social, seja ele econômico, seja ele até espiritual. Você chamar alguém de tolo ou de raca. Jesus Cristo está condenando isso e está dizendo que aquele que age assim também age igual a um assassino. Está assassinando o seu irmão também. E também deve ser réu de juízo, deve ser colocado no tribunal, como um assassino também era colocado mediante o que dizia a lei. Então, esse é o ensinamento, primeira parte do ensinamento de Jesus, nesse trecho que nós estamos estudando hoje, é essa. Ouviste o que for dito, não matarás. Mas se você se ira sem motivo contra o seu irmão, ou se você insulta o seu irmão, você já está tendo um comportamento de assassino. E a sequência do texto, e agora nós vamos para o próximo ponto da lição de hoje, fala sobre qual deve ser a nossa ação
para corrigir uma eventual ira ou uma eventual desavença que eu tenha contra o meu irmão. E ele começa aqui trazendo duas figuras. Nós vamos ler aqui, que ainda não lemos, os versículos de 23 a 26. E logo em seguida eu vou enfatizar quais são essas figuras que Jesus Cristo utiliza. 23 diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagardes o último centavo. Aqui lemos do 23 ao 26 de Mateus 5, e aqui as duas figuras que eu quero enfatizar. A primeira é a figura, vamos dizer assim, que destaca uma falta de bom relacionamento, ou um problema, um conflito pessoal entre irmãos. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Já no 25 diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Ele aqui usa uma outra figura, o adversário. Enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido da prisão. E eu aqui entendo um problema mais com a sociedade. E aqui não vou pegar a figura do adversário como Satanás, o adversário de nossas almas, mas sim, digamos, um adversário que você tenha na sociedade, que possa lhe levar a um julgamento perante um juiz diante da sociedade. Problemas que o crente tem na sociedade. Então aqui eu quero resumir essa palavra de Jesus nesses dois tópicos. Relacionamento pessoal, problema que o crente tem com o seu irmão, e relacionamento social, problema que o crente tem com a sociedade. O que seria isso? Dívidas, débitos, brigas, questões judiciais. Tudo isso Jesus Cristo pede que estejamos atentos e nos pede que resolvamos isso, que sejamos agentes ativos na solução desses problemas. Preste bem atenção. Ele aqui usa a questão de trazer a tua oferta ao altar. Ele dá só o exemplo da oferta. Mas nós podemos ampliar aqui para todo tipo de serviço de adoração. Quando você leva uma oferta à igreja, à casa do tesouro, o seu dízimo, a sua oferta para contribuir com a obra do Senhor, você está prestando um serviço ao Senhor. Quando você está dentro da igreja, exercendo algum cargo, alguma atividade, você está prestando um serviço ao Senhor. Quando você está à frente louvando ao Senhor, através do ministério de música, tocando um instrumento, ou mesmo ensinando numa classe de escola bíblica, ou até mesmo trazendo a palavra, sendo portador da palavra do Senhor, como mensageiro, como pastor, como mensageiro, num culto de adoração. Qualquer serviço de adoração que nós prestamos ao Senhor, nós podemos encaixar aqui. E o que Jesus Cristo está nos dizendo, olha, antes de prestar esse serviço, o que eu quero é que você se reconcilie com seu irmão. Muitas pessoas têm o costume de dizer, quando tem algum problema pessoal com alguém, eu tenho minha consciência limpa com Deus. Eu lamento informar, mas isso não é suficiente. A nossa consciência pessoal com Deus não é suficiente se nós temos problemas com outros irmãos. Aqui Jesus Cristo é muito claro ao dizer qual é a prioridade dele. Jesus Cristo quer que a gente sirva a Ele, que a gente adore a Ele com os nossos bens, com os nossos talentos, com tudo que Ele nos deu, mas Ele quer que estejamos bem com os outros também. A vida cristã é uma vida vivida em comunidade. Nós devemos resolver as questões pessoais, os problemas, as pendências, para nos apresentar diante de Deus como verdadeiros adoradores. Esse é o sarrafo elevado de Jesus. Olha, eu não quero só que você preste um serviço, que você traga o dízimo para a casa do Senhor, que você apresente sua vida, seu corpo como sacrifício para servir ao Senhor, mas eu quero que você tenha paz com todos os homens. Se não, vejamos, é o que é que diz lá em Romanos, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 18. Enquanto
for possível, em algumas versões, enquanto estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Jesus Cristo aqui está nos dizendo que mais importante de qualquer serviço que a gente preste ao Senhor, seja ele de qualquer tipo de qualidade, você é um músico assim, de um talento extremo que o Senhor Deus te deu. Para Jesus isso não vale muito, se você estiver intrigado com seu irmão, se você tiver alguma diferença com o seu irmão. E ele aqui nos ordena, vai lá primeiro, resolve isso, trata isso, e depois volta. E vem adorar o Senhor com a tua oferta, com o teu serviço, com a tua adoração. Essa é a atitude que Jesus Cristo está nos exigindo de nós, a reconciliação que deve preceder a adoração. O texto bíblico também nos ensina ou nos mostra vários exemplos de reconciliação. Como não lembrar, por exemplo, de Jacó e Esaú? Jacó pecou contra seu pai e contra seu irmão, mentiu para o seu pai, roubou a primogenitura de Esaú, fugiu, foi para Padã Arã, conheceu Labão, esteve com Labão, casou com as filhas de Labão, desceu de Padã Arã com 2 esposas e mais 2 concubinas, cheio de filhos. E lá no Vale do Jaboque, ele foi reencontrar Esaú, aquele irmão que ele tinha enganado. E foi um momento de muita crise para Jacó, não foi um momento fácil. Certamente não é um momento fácil quando a gente tem que enfrentar o momento da reconciliação. Mas Jacó enfrentou. Ele lutou com Deus ou com o homem de Deus, teve seu nome até alterado de Jacó, o usurpador, para Israel, e ali reencontrou com Esaú e eles se reconciliaram. Um outro exemplo muito bonito que nós podemos citar, como não esquecer, o exemplo de José e seus irmãos. Veja que essas intrigas dentro da própria família, José foi vendido pelos seus irmãos que tinham inveja dele e não suportavam ali as revelações dos sonhos que ele tinha. E venderam o irmão e voltaram para o pai e disseram para Jacó, seu pai, que ele estava morto. E Jacó ali naquele sofrimento, o filho que ele tanto amava. E aqui a gente vê uma sequência de coisas, Jacó que tinha uma esposa predileta, que era Raquel, por quem ele trabalhou 7 mais 7 anos, 14 anos para poder casar com ela. Essa esposa, o texto bíblico nos diz, ela morre cedo, deixa Jacó sozinho. E a mulher, essa mulher, os filhos que essa mulher deu, que é José e Benjamim para Jacó, um deles é dado por morto. Para Jacó ele estava morto, José estava morto. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E José vai ao Egito, nós sabemos de toda a história, vai servir na casa de Potifar, depois ele é preso porque é acusado indevidamente e injustamente pela mulher de Potifar. Na prisão ele revela sonhos do copeiro e do padeiro, chega à presença de Faraó, revela o sonho de Faraó, vira governador do Egito. Há uma fome muito grande na terra de Canaã. Jacó e sua família estão passando necessidade, os irmãos de José têm que descer ao Egito e ao chegar no Egito encontram José. E nesse reencontro, depois de várias situações, nós não vamos aqui detalhar, há a reconciliação de José com os seus irmãos e o reencontro de José com o seu pai. O texto bíblico é um texto que traz várias reconciliações. Como não lembrar também o exemplo do filho pródigo, o filho que fugiu e depois voltou e se reconciliou com o seu pai. Então, é necessário a busca da reconciliação. Muitas vezes, aqui para dar um contra-exemplo, a busca da reconciliação, ela não traz o fruto que nós desejamos que seja dado. Por exemplo, Davi tentou reconciliar-se com seu filho Absalão, em 2 Samuel 14, tem essa história. Ali, com a intermediação de Joabe, houve uma tentativa de reconciliação, aparentemente se reconciliaram logo de início, mas depois Absalão resolveu se rebelar de novo contra Davi. E Absalão morre, Davi perde o seu filho Absalão, digamos assim, brigado com ele. E aquilo é uma tristeza muito grande para Davi. O texto bíblico diz que Davi chora aos prantos por causa daquela situação. Mas, de qualquer forma, Davi buscou a reconciliação em algum momento com o seu filho Absalão. Por que eu digo aqui, trago todos esses exemplos bíblicos? Para dizer que na história da humanidade e na história do povo de Deus, há vários exemplos de reconciliação. E a reconciliação ela deve ser buscada. A reconciliação deve ser
ação de algo, uma atitude ativa, vamos colocar assim, de forma até redundante, daquele que quer servir a Deus, daquele que quer agradar ao Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos ver, por exemplo, no que eu chamo de algoritmo de Jesus, ou procedimento, como queira chamar, ritual, que Jesus estabeleceu para resolução de conflitos. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 18, né, lá mais à frente, nós podemos ver aqui. Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus Cristo traz uma espécie de procedimento, um algoritmo. Eu gosto de usar esse termo algoritmo, porque algoritmo a gente utiliza muito em linguagem de programação. Se o irmão é familiarizado com linguagem de programação, vai entender esse termo algoritmo, que ali você tem uma série de procedimentos que devem ser sequenciados. Primeiro tem que ser feito isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, para que no final de tudo, né, aquela programação, né, dê certo, traga um bom resultado. Existe uma série de procedimentos bem especificados, e não só o procedimento, mas a ordem em que ele deve ser feito, em que cada procedimento deve ser realizado. E Jesus Cristo diz assim, ó, lá em Mateus 18, a partir do versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Jesus Cristo diz: vá a ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Viu? Primeira atitude, primeiro procedimento. Se, porém, não te ouvir, isso é o algoritmo, né? Vai aquele caminhozinho. Se isso acontecer, faça isso. Se não é errado, faça aquilo. Se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele ainda não atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. Há quem considera o seu irmão gentil e publicano logo na primeira ação, né? O irmão pecou contra mim, ou tomou alguma atitude que eu não gostei, ou que eu entendo que é contrária àquilo que ele deveria fazer, eu já torno ele um gentil, ou colocando numa palavra mais de hoje em dia, eu já, digamos assim, entendo que ele está fora da salvação, ele não é mais meu irmão, eu jogo ele fora, eu descarto aquela pessoa porque ele cometeu um erro. Não. Isso só vai acontecer depois de todo esse procedimento, segundo o algoritmo de Jesus. Primeiro é vá a ele. E olha que Jesus não diz, vá a terceiro. Se teu irmão pecar contra ti, procure outra pessoa para falar daquele irmão. Jesus Cristo não diz nem vá procurar o seu pastor, o seu líder espiritual para se queixar dele. Não é essa a orientação de Jesus. A orientação de Jesus é vá a ele. Procure o teu irmão. E aqui eu quero fazer aqui um dual, né? Uma comparação entre a palavra confrontar e a palavra afrontar. Jesus Cristo aqui está nos desafiando a confrontar o irmão que pecou contra nós todas as vezes que essa situação acontecer. E é diferente confrontar de afrontar. E muitas vezes a nossa atitude é uma atitude de afronta e não de confronto. Aquele que vai afrontar é aquele que ataca. Afrontar é atacar de frente, é insultar, é ofender, é provocar. Há pessoas que ficam usando indiretas, ou fala para terceiros, ou dá recado, etc e tal. Isso é afronta. Jesus Cristo nos desafia a confrontar. Confrontar é pôr em frente, é comparar, é debater, é resolver, é procurar resolução. É chamar o irmão, senta aqui, irmão. O que é que está acontecendo? Por que o irmão tomou essa atitude? O que é que eu fiz contra o irmão para que isso acontecesse? Onde eu errei também? Como podemos resolver isso? Isso é andar na luz. Isso é que Jesus Cristo quer dos nossos relacionamentos. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, às claras, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é o que a Bíblia, que as Escrituras nos dizem a respeito disso. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 5, diz assim: antes de trazeres a tua oferta ao altar, se tem algum irmão que pecou contra ti, se tem alguma coisa contra o teu irmão ou ele tem contra você, vá procurar ele, vá se reconciliar com ele. No algoritmo de Jesus aqui em Mateus 18, vá a ele. Confronte. Não fuja do problema. Muitas vezes os problemas são coisas tão pequenas.
São desavenças que nascem de coisas tão simples e bobas, mas crescem porque nós deixamos o tempo passar e não procuramos confrontar, enfrentar o problema de frente, procurar o nosso irmão com amor no coração. E essa procura de confrontamento não é uma procura de afronta, como aqui já coloquei, querendo subjugar o irmão. Não. É uma procura de humildade, uma procura de amor, daquele que entende que deve viver de forma harmoniosa com aquele outro irmão que professa a mesma fé que ele tem. E é assim que deve ser feito. Procurar resolver os problemas, não deixar as pendências, porque as pendências viram bola de neve, crescem e daqui a pouco nós temos conflitos terríveis. Aquilo que era um conflito entre dois irmãos apenas, entre dois irmãos, vira conflito entre grupos, entre famílias. Daqui a pouco é um conflito que abrange toda a igreja, toda a comunidade. Por quê? Porque não se seguiu o algoritmo de Jesus. Se alguém pecar contra ti, vá a ele. Procure ele. Podemos ver que essa procura pode surtir um bom efeito. Jacó e Esaú, José e seus irmãos. Mas também pode não ter um bom efeito. Davi e Absalão. Às vezes o teu irmão não vai te ouvir. E o problema vai continuar. Mas a sequência aqui do texto diz: se ele não te ouvir, procura um ou outro irmão, um ou dois irmãos. É interessante dizer que lá em 2 Timóteo, quando fala também sobre o pecado de um líder religioso, de um pastor, você deve procurar duas testemunhas, para falar com ele também. Procura e vai lá e fala com aquele irmão. Diz: olha, irmão, tem esse problema, trouxe aqui uma testemunha para a gente resolver. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não, leva à igreja. Aí sim. Mas resolve o problema. Não deixa o problema acontecer. Não deixa ele ficar. A mesma coisa não só com o seu relacionamento pessoal com outro irmão, mas seu relacionamento na sociedade. Há pessoas que se alinham com coisas do mal, que acham normal as coisas do mundo. A desonestidade, o roubo, a mentira, a prostituição. E continuam vivendo nessa situação em vez de resolver tudo isso. Saiba que você vai ter que pagar por tudo que você cometeu. E Jesus Cristo quer que você resolva as suas pendências. Por isso que ele nos diz aqui: se trazeres oferta, ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar e vai ao teu irmão reconciliar-se. Entra em acordo sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus Cristo está dizendo para nós: não adianta fugir do problema. Você precisa encarar, você precisa se reconciliar. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho de reconciliação. 2 Coríntios, no capítulo 5, nos ensina isso. É até o texto, da divisa dos embaixadores do rei, 2 Coríntios 5:20, quando fala do ministério da reconciliação, e logo um pouco antes, a partir dos versículos 18, o 17 diz assim: que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A nossa relação com Deus é uma relação de reconciliação. Nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, em Jesus, Em Cristo Jesus, ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Nós somos reconciliados com Deus. A própria palavra religião, que vem do religare, religar-se com Deus. Nós nos afastamos de Deus e agora nos reconciliamos com Deus. Assim mesmo, Deus quer que a gente tenha uma atitude de reconciliação com os nossos irmãos. Quem foi insultado pelo nosso pecado foi o próprio Deus. E ele, de forma ativa, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele não ficou esperando, ele foi atrás da solução. Ele traçou um novo plano para nos salvar, para se reconciliar conosco, o homem se reconciliar com Deus. Ele não precisava fazer isso, se formos pensar do nosso lado. Não fui eu que cometi o erro, então não preciso ir atrás para resolver. Se teu irmão tem algo contra ti, vai a ele de forma ativa.
resolve o problema. Nós temos uma relação de reconciliação com Deus, e devemos ter com os nossos irmãos também. E para encerrar esse estudo de hoje, eu me volto aqui ao texto de Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 26. Vejamos, irmãos, como tudo isso que é dito pelo apóstolo Paulo aqui nos Efésios, né, tem a ver com aquilo que nós estudamos. Posso até mencionar também o livro de Hebreus, né, quando o autor do livro de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, como somos membros um dos outros, ou seja, confronte às claras. Fale com seu próximo. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deslugar o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado, ou seja, a relação com a sociedade. Não saia da vossa boca palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ó a ira aí, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E começa o capítulo 5 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmãos, vamos resolver as nossas pendências. Nós queremos servir a Deus, prestar a Deus adoração, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com nossos talentos, com nosso louvor. Devemos resolver as nossas pendências, nos reconciliar com os nossos irmãos, de forma ativa, buscando a reconciliação, confrontando as realidades que precisamos confrontar, não fugindo dos problemas, porque eles só vão aumentar. Assim poderemos prestar ao Senhor o verdadeiro culto, um culto aceitável, que Ele vai poder se alegrar do céu e dizer que nós somos filhos amados, em que Ele tem prazer. Aprendamos, pois, com essa lição, a importância da reconciliação do cristão. Ela precede a questão da adoração. Antes de adorar o Senhor, precisamos estar bem com o nosso próximo, com o nosso irmão. Isso é importante, é isso que Jesus quer e requer de nós. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Então, irmãos, graças a Deus por esse estudo, e eu convido a todos que permaneçam nesse canal. Logo em seguida nós teremos a transmissão do culto da Igreja Memorial Batista, a partir das 10h15. O irmão poderá acompanhar conosco também esse momento de adoração ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.